Terceiro vídeo aqui da aula Tribunal do Júri, aula inicial do Tribunal do Júri, Faculdade de São Lourenço. Vamos lá. Então, o médico não precisa nem de um BO para se resguardar criminalmente e nem muito menos da decisão judicial. Imagina o trabalho que ia dar isso. Mas ele, médico, tem que se resguardar documentalmente, através de um laudo responsável. O médico responsável faz isso. O que não faz está sujeito a uma fiscalização do Ministério Público aí, ou do Conselho Federal de Medicina. Então, o médico que é esperto, que é responsável, ele se resguarda. Precisa de fazer uma intervenção cirúrgica para retirar o feto? Faz, pega a assinatura da mãe, faz um laudo, tudo direitinho, falando do risco que era o bebê, e procede a intervenção. Tá? Atenção para N1, N2, então, não precisa de autorização judicial nem registro de boletim de ocorrência. Basta laudo circunstanciado, laudo pericial circunstanciado, detalhado do médico, com a anuência e ciência da mãe ou de um familiar, porque às vezes a mãe está inconsciente, precisa de uma ciência de um familiar. Ok? Então, primeira modalidade. Segunda modalidade, aborto. É autorizado o aborto no Brasil quando a gravidez é resultado de um estupro. A mãe foi estuprada e o médico vai proceder ao aborto. Olha que curioso, sob o ponto de vista da responsabilidade criminal do médico. O médico vai proceder ao aborto. A mãe falou assim, ó, fui estuprada, a mãe da criança, né? Fui estuprada no dia tal, eu acho que isso deve ser feito quando a mulher é vítima do estupro, que ela promova o aborto o quanto mais rápido possível. Tem que ser o mais rápido possível. Não posso deixar a criança saudável com 8 meses na barriga da mãe e depois ela vai lá no médico querendo tirar o menino. Se eu for médico, eu não tiro, não sou doido. Então a mulher foi estuprada lá atrás. O menino veio, né, sistema gestacional normal, o menino sadio, já está aí com 8 meses de gravidez. Eu fui estuprada, eu quero tirar o menino. É razoável e é proporcional essa situação, sob o ponto de vista da responsabilidade criminal? Não é não, né? Se eu for médico, eu não procedo ao aborto, não. Pelo estupro, não. Por problema de saúde para salvar a vida da mãe, sim, mas só por conta do estupro, nessa situação, não. E deve existir casos assim no Brasil. Que é uma loucura, né? Eu, se fosse médico, eu não faria isso nunca. O que é natural, razoável, proporcional que aconteça é o seguinte: a mãe foi estuprada, tem aí 15 dias, um mês, né, mais ou menos, do estupro. Ela procura um médico, narra isso para o médico, e o médico pode proceder à intervenção para promover o aborto por conta desse estupro. Vamos pensar no médico, em responsabilidade criminal do médico. Da mãe também, mas do médico principalmente. O médico, nesse caso, quando o aborto decorre de estupro, ele precisa de autorização judicial? Primeiro ponto, não precisa de autorização judicial. O médico precisaria do registro de um boletim de ocorrência para ele, médico, proceder à intervenção do aborto, para proceder à intervenção do aborto por conta do estupro? Não precisa. Mas qual documento, no mínimo, que o médico tem que pegar? Uma declaração circunstanciada da mãe, dizendo que foi estuprada. Não precisa saber quem que é o estuprador, mas mais ou menos a data, quanto que foi isso. Colhe a assinatura da mãe e de 2 testemunhas. O médico precisa desse documento. Precisa, pelo menos, desse documento. Mas não precisa de BO. Se eu fosse médico, eu pedi o BO, tá? Eu não sou bobo, eu pedi o BO. Mas não precisa de BO, tecnicamente falando aqui como profissionais do direito, não precisa do BO, sob o ponto de vista da responsabilidade criminal dele, médico, e não precisa, muito menos, uma autorização judicial. Mas é óbvio, precisa de colher um termo da vítima, dizendo o que aconteceu, mais ou menos quem é, se ela não sabe quem é, como que se deu, quando se deu, qual que foi o local que se deu isso, mais ou menos que dia,
Em que condições? Tem que narrar, o médico tem que digitar isso. Colher a assinatura da vítima e a assinatura de duas testemunhas. Pelo menos isso. Pelo menos não. Esse é um documento que vai resguardar o médico. Tá bom? Crime praticado aí de estupro autoriza, então, o aborto. O aborto. Essas, senhores, são duas modalidades legais previstas no Código Penal. Agora eu vou te dar mais duas, que são duas modalidades jurisprudenciais. Vocês já estão vendo registrado aí, ó. A DPF 54 de 2012. A DPF 54 de 2012. Decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, já transitada em julgado, que teve grande repercussão no Brasil à época. Foram várias as audiências públicas, foram vários amicus curiae, que o advogado da corte, amicus curiae, que participaram lá das audiências públicas, falando a favor ou contrariamente, representando setores da igreja, da sociedade, do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Federal de Psicologia, Então foram grandes os debates acerca do tema aborto de anencéfalo. Ótimo. O Supremo decidiu que quando o médico, através de perícia e exames categóricos, perícias e exames médicos categóricos, que confirmem que se trata de um feto sem cérebro, tá? Não é cérebro, não, cérebro. Eu estou falando então de um anencéfalo, aquele feto que não tem cérebro, quando isso é comprovado no exame pré-natal da mulher. Não é obrigatório não, viu, gente? Ô, Lucrécia, ô, Matheus, não é obrigatório o aborto de anencéfalo, a não ser que seja para salvar a vida da mãe. O médico está entre a cruz e a espada, tem que salvar a vida da mãe, vamos proceder ao aborto, Mas é outra modalidade de aborto, que inclusive é uma modalidade legal de aborto prevista no inciso 1º do artigo 128. Quando se trata de anencéfalo, a jurisprudência do Supremo, que já é definitiva sobre esse tema, não quer dizer o seguinte, tem que abortar a criança. Não, a mãe pode querer ter o parto. E o menino vai durar ali, segundo a medicina, poucos minutos ou alguns dias e vai morrer. Infelizmente. A prática da medicina diz isso, a técnica da medicina diz isso, que foi avalizada pelo Supremo Tribunal Federal. Que eu estou dizendo é o seguinte, quando no exame pré-natal o médico acusa que é caso de anencefalia, a mulher e o médico, naturalmente, razoavelmente, proporcionalmente, provavelmente devem decidir pelo aborto. Devem decidir pela interrupção da gravidez. Não que isso seja obrigado, estou querendo repetir isso. E quando o médico procede à intervenção cirúrgica para retirar o anencéfalo, isso é fato atípico para o direito brasileiro. Não é crime de aborto isso. Supremo Tribunal Federal decidiu. Não é crime de aborto. Ou seja, é autorizado o aborto de anencéfalo. Precisa de decisão judicial para isso, senhores? Pergunta para N2. Não precisa. Precisa de BO para isso? Não precisa. Mas precisar de quê? De uma declaração assinada pela mãe e de um exame pericial feito pelo médico. Um exame pré-natal detalhado para mostrar que é caso de anencéfalo. Aí sim. Aí o médico e a mãe, inclusive, estão resguardados. Todo mundo me ouvindo sobre esse ponto? Todo mundo entendendo sobre esse ponto? Vocês vão ver o próximo agora. Registrem. Todo mundo me ouvindo? Luciano, belezinha? Belezinha? Olha o próximo, hein? Então esse que eu acabei de falar, a DPF 54 de 2012, é uma decisão já do plenário, os 11 ministros do Supremo. Decisão transitada em julgado, resolvida, é autorizado o aborto de anencéfalo nessas condições que eu acabei de falar. Agora eu vou dar uma decisão fracionária do STF, viu? Fracionária. Por quê? Vocês acreditam que tem estudante de direito que não sabe que o STF tem 2 turmas? Cada turma com 5 ministros,
primeira e segunda turma, cada turma com 5 ministros, e o presidente, que é o 11º membro do Supremo Tribunal Federal, ele é excluído da distribuição de processos e exerce a presidência do plenário do Supremo e atribuições administrativas. E, eventualmente, o voto de Minerva, quando empatam as duas turmas, 5-5, aí o presidente é chamado para desempatar. Tirando isso, o presidente não trabalha no contencioso do Supremo. Ele exerce funções de mediação do plenário, organização dos trabalhos, quando o plenário está reunido. Ele exerce funções administrativas e, eventualmente, exerce o voto de Minerva lá no Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Então, eu tenho no Supremo 2 turmas. Primeira turma e segunda turma. Eu vou trabalhar aqui agora com decisão da primeira turma. Olha só, essa decisão relativamente recente. É uma decisão que já transitou em julgado, já fez coisa julgada, mas que só teve efeito inter partes. Foi uma decisão que atendeu exclusivamente a mulheres, a algum grupo de mulheres que manejaram o habeas corpus coletivo, esse HC aí, o habeas corpus coletivo 124.306. Então, repito, foi uma decisão da lavra do relator, ministro Barroso, que foi uma decisão muito, assim, responsável sob o ponto de vista técnico, mas muito polêmica, que ainda vai dar pano para manga em outros casos idênticos que forem submetidos à jurisdição da Corte. Provavelmente, nesses novos casos, o plenário do Supremo Tribunal Federal será instado a se manifestar sobre essa situação de aborto. E como é que foi tratado esse aborto no âmbito do HC coletivo 124.306, 2017? Senhores, o Supremo Tribunal Federal, através da teoria do impacto desproporcional, ele decidiu, repito, foi um caso concreto. Essa decisão já é definitiva, foi favorável às mulheres, mas só para aquele caso concreto, tá? Não é uma decisão erga omnes para todo o Brasil. Só para aqueles envolvidos, só para aquelas partes no HC. O Supremo decidiu o seguinte: é direito da mulher, independente da condição do feto, se é saudável, se não é, se tá tudo ok, se não tá. É direito da mulher dispor sobre o seu próprio corpo. Então a mulher pode, desde que ela o faça nos 3 primeiros meses de gestação, ou seja, até o primeiro trimestre da gestação, ela pôde, né, nesse HC, ela pôde abortar. Os ministros ali da primeira turma, os 5 ministros, decidiram que aquelas mulheres poderiam praticar um aborto desde que o fizessem no primeiro trimestre da gestação, nos primeiros 3 meses. E o feto, professor? Não interessa a situação do feto. Tá? Não se levou em consideração o feto aqui nessa decisão. Levou em consideração só o direito à liberdade sexual da mulher. Só levou em consideração, nesse caso, além da liberdade sexual da mulher, o direito ao corpo da mulher. Levou em consideração nessa decisão o direito à igualdade entre homem e mulher. O homem não tem esse problema, a mulher tem. Então é ela que tem que decidir dispor do feto ou não. Isso aí é outro problema. Se usou, que você me deu um susto aqui agora, Lucas. Até assustei. Usa a camisinha, se não usou a camisinha, não interessa. Isso aí não foi ventilado no voto. Tá? Engravidou. Quer tirar o feto? Quis tirar o feto? Nos 3 primeiros meses? Pôde, né? Que foi uma decisão só daquele caso.
Por que eu estou chamando a atenção para essa decisão? Não é uma decisão vinculante, foi só para os envolvidos, mas que vão aparecer outros casos iguais. Quando aparecer, o plenário vai ser obrigado a se manifestar e decidir sobre isso. Vamos ver como que o plenário vai se manifestar. Não é? Vai ser uma outra discussão. Mas já fica a dica aí. O ministro Barroso ventilou também que por trás dessa decisão está a de que muitas mulheres que não têm condição financeira, elas não poderiam procurar clínicas especializadas para promover o aborto nos 3 primeiros meses. E que então também é uma política de saúde pública, tá? Seria uma política de saúde pública autorizar a mulher, ainda pobre, através do Sistema Único de Saúde, né? Seria o caso também, ou clínicas particulares, promover o aborto para evitar que essas mulheres se mutilassem em casa, tentando promover o aborto com agulha de costura, de crochê, essas coisas. Tá bom? Então, o objetivo desse HC foi tutelar o direito à intimidade, ao corpo da mulher, à liberdade sexual da mulher. Que eu abomino essa decisão, sinceramente. É igual a Lucrécia falou, por que não usou a camisinha? Por que não tomou a pílula no dia seguinte? Ainda tinha a chance da pílula no dia seguinte. Não é? Por que não usou outro método anticonceptivo? Não teve nada disso. Então vai dar o que falar essa decisão aí nos próximos casos que subirem ao Supremo Tribunal Federal. Tá? Senhores, eu vou tomar liberdade aqui de não avançar muito na aula, essa primeira live completa, tá? Porque além do conteúdo que eu estou passando aqui ser mais extenso, vocês vão ter as mesmas lives completas de todos os professores. Então, quando a gente tiver a nossa próxima aula de quarta-feira, a gente já avança mais um pouco na matéria, de forma mais detalhada. Eu vou continuar no slide 6, na quarta-feira, falando da crítica sobre a competência do Tribunal de Júri, que já é, inclusive, já fica aqui a dica, que esse é um ponto de TCC. Quem quiser escrever um TCC sobre isso aqui, ó, crítica sobre a competência do Tribunal de Júri, observação número 1, já vai ser um ponto que eu vou abordar de forma mais completa na próxima aula, tá? Com vocês. Eu devo esgotar a matéria do Tribunal do Júri, talvez em 2 aulas. E já adianto que vocês não estranhem que eu gaste apenas 2 aulas para falar sobre o Tribunal do Júri. Que é claro que demandaria muito mais coisa para se falar só da gente ver o Código de Processo Penal e ver o tanto de artigo que trata do Tribunal do Júri. Mas é impossível a gente fazer isso na graduação por conta das outras matérias que a gente tem que ver. Então, eu vou terminar na próxima aula com mais riqueza de detalhes essas linhas gerais sobre o Tribunal de Júri. Vou dar uma especializada nele também para a gente finalizar e depois a gente vai tratar de outros procedimentos especiais ou mesmo já entrar, que a gente não vai ter muitas aulas até a N2, vamos ter poucas aulas, nós temos que entrar nas modalidades de flagrante das prisões, trabalhar com o tema prisões. Vamos trabalhar com o tema prisões, falando aí das modalidades de flagrante. O Nestor trabalha muito bem as modalidades de flagrante no Código de Processo Penal e no seu manual, né? Ele trabalha muito bem as modalidades de prisão que nós vamos estudar, as medidas cautelares diversas da prisão, e nós tivemos alterações significativas com a Lei 13.964, que é o pacote anticrime, que modificaram o Código de Processo Penal no assunto, tá? Principalmente quando a gente fala do juiz das garantias, no artigo 3º do Código de Processo Penal, o juiz das garantias, que está suspensa a aplicabilidade do juiz das garantias momentaneamente por prazo indeterminado pelo ministro Luiz Fux, primeiro pelo ministro Dias Toffoli, e agora de forma indeterminada, por prazo indeterminado pelo ministro Luiz Fux, mas que em breve
a fundamentação de suspensão é muito rasa, uma hora ou outra esse juiz das garantias vai voltar. E até em prova de concurso ele está sendo exigido, tá? É uma matéria prevista no Código de Processo Penal, através da reforma do pacote anticrime, que está sendo cobrado inclusive em concurso público, tá? Eu queria deixar aqui meu abraço ao professor Nestor, que gentilmente me mandou um manual atualizado. Olha aí, Lucrécia. E me manuou, vou responder a pergunta já já. Me mandou aqui um manual atualizadíssimo, né? Um novo curso de Direito Processual Penal com a atualização do pacote anticrime. Estava conversando com ele por e-mail, falando da utilização do manual na Faculdade de São Lourenço, que é muito bom, e ele mandou aqui para... Só faltou autógrafo, né? Porque veio direto da editora, faltou autógrafo. Mas eu já falei com ele que assim que eu encontrar com ele, eu vou levar o livro para ele autografar. Ficou faltando um autógrafo. Tá? Pode ser que a editora me mande outro. Eu pedi outro, tá? Que esse é meu. Eu pedi outro. E se vier o outro mesmo, e deve vir, eu vou sortear entre os 2 quintos períodos, tá? Não sei se eu vou conseguir 2, que é difícil, para sortear um em cada sala. Se eu conseguir é melhor, né? Até que eu pedi. Mas eu não sei se a Juspodium vai me fazer essa graça. Vamos ver se eles mandam. Se eles mandarem, eu vou sortear na sala. Eu acho que eles mandam sim, porque eu comprei muito livro deles quando coordenador do curso. E eles vão ver lá, fazer uma pesquisa, eu imagino, né? No histórico de compra lá, no CNPJ da faculdade, vai ver. Tá bom? Vamos ver a pergunta aqui então que deixaram aqui para mim. Do Luciano. Deixa eu ver a primeira pergunta aqui do Luciano. Mas aí nessa, muitas perdem o prazo devido à morosidade da justiça. Não é? Morosidade da justiça. Ô, Luciano, eu acho que você deve ter perguntado assim, esse HC coletivo que autorizou o aborto no primeiro trimestre gestacional, talvez você esteja associando esse aborto produzido no primeiro trimestre, independente da condição do feto, e valorizando só a liberdade sexual da mulher, que esse tipo de aborto exigisse uma autorização judicial. Não exigiu no caso concreto. Foi um caso concreto, né? Então não se exigiu no caso concreto que houvesse uma decisão judicial autorizando esse aborto no primeiro trimestre. E mesmo que isso vire jurisprudência erga omnes do Supremo em outros casos, eu acredito que o Supremo não vai exigir como condição uma autorização judicial, mas vai exigir do médico declaração circunstanciada da vítima e perícia para que o médico se resguarde. Uma vez o médico se resguardando, também acaba resguardando na via de consequência a própria mãe, né, que praticou o aborto. Então esse caso do HC coletivo não se discutiu aí uma prévia autorização judicial e nem se vier a ser uma jurisprudência erga omnes do Supremo no futuro, eu acredito que o Supremo não vai exigir essa autorização. Ok, Luciano? Luciano de novo aqui. Professor, quanto ao Tribunal do Júri, o juiz-presidente é o juiz de direito? Exatamente. Quando a gente fala assim, o juiz-presidente do Tribunal do Júri, é o nome que ele recebe lá no júri. É o juiz de direito. Aqui na comarca, vamos pensar lá em Carmo de Minas, doutor Afonso. Doutor Afonso é clínico geral, né? Então o doutor Afonso, ele é ao mesmo tempo juiz de vara criminal, e quando tem júri lá em Carmo de Minas, aí naquele júri ele vai ser o juiz-presidente do Tribunal do Júri. Sobre ele não vigora o princípio da soberania dos vereditos. Não, o princípio da soberania dos vereditos é em relação à decisão dos jurados. Quem condena e absolve, depois a gente vai ver na próxima aula com calma, tá, Luciano? Mas quem condena e absolve no Tribunal do Júri são os jurados. O juiz, ele só faz a mediação dos trabalhos, a organização dos trabalhos. E é claro, prolata a sentença, mas o juiz só prolata a sentença de condenação, que é a sentença técnica, fixando o parâmetro de pena, regime de cumprimento, etc.,
depois da decisão dos jurados. Se os jurados decidirem que tem que condenar, tem. Aí o juiz vai fixar a pena. Mas a soberania dos vereditos se dá em relação à decisão dos jurados. Acredito que na intenção de reformar a sentença para majorar ou minorar a pena, mas e quanto ao julgamento dos fatos pelos jurados? Não cabe recurso? Não. Aí eu tenho a soberania dos vereditos. Só vai caber recurso em uma única situação, a gente vai ver na próxima aula, que é quando os jurados julgam contrariamente à prova produzida no júri. Vou falar rapidamente para não confundir a cabeça de vocês. Mas, exemplo. O cara matou. E confessou no interrogatório dele. O interrogatório é o meio de prova, né? Lá do júri. Quando ele foi interrogado, ele falou assim: matei sim, juiz, e se acontecesse de novo, eu matava de novo. Imagina um crime de relevância social. O cara teve a filha estuprada, esquartejada, conseguiu pegar o cara, não em legítima defesa, mas depois, em outra situação, matou o cara e esquartejou o cara. Foi a júri popular, crime contra a vida. E aí mesmo o promotor querendo a condenação dele na pena mínima, promotor de justiça, foi perguntado aos jurados: jurados, vocês absolvem ou condenam o cara? Aos jurados: absolvemos. Já aconteceu, inclusive, vou dar esse exemplo na próxima aula. Os jurados: absolvemos, absolvo. Não é? Aí o promotor de justiça recorreu ao tribunal dizendo o seguinte: os jurados julgaram contrária à prova dos autos. Qual que é a prova contrária? O interrogatório. No interrogatório, o réu não confessou o crime, falou que matava, inclusive, de novo, falou. Mesmo assim, os jurados absolveram. Então, absolveram contrária à prova dos autos. Nesse caso, exclusivamente, pode ser que o cara seja submetido a novo julgamento. Esse caso aconteceu, o cara foi submetido a novo julgamento e os outros jurados, que eram novos jurados, também absolveram ele. E esse é o segundo e o último julgamento. Só essa exceção, viu, Luciano? Porque a soberania dos vereditos prevalece sobre os fatos, realmente sobre os fatos. Pode o MP recorrer para tentar aumentar a pena fixada pelo juiz-presidente de forma técnica? Pode. Aumentar a pena, mas mudar para absolver, para condenar, né? A defesa para tentar diminuir a pena, o quanto de pena, também pode, mas vai conseguir uma absolvição? Não vai. Os jurados mandaram condenar. Tá bom? Beleza. Tá? Mais alguma dúvida? Depois a gente melhora isso de forma mais separada, concatenada na próxima aula, tá bom? Nós vamos trabalhar com a apelação, o recurso de apelação. E no recurso de apelação, há incisos específicos do júri. Eu vou ventilar eles aqui com vocês na aula. Tá? Vamos encerrar por hoje? Pode ser? Acho que ficou bom por hoje, né? Vamos lá? Forte abraço.